Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Fúgido e hoje aqui no DevOps na Infra a gente vai para a segunda parte sobre nossos vídeos sobre o FSX. E se você quiser ter o detalhamento de todos os serviços, né, que tem dentro do FSX, eu coloquei tudo no primeiro vídeo explicando o que cada serviço dentro do recurso FSX faz. E hoje a gente vai estar criando o FSX NetApp OnTap, tá? E eu vou estar na primeira parte desse vídeo tá mostrando como nós fazemos a criação. Depois eu vou dar um pause nele porque demora muito para criar esse recurso. E aí eu mostro como a gente acessa e como a gente valida a instalação por completo, sempre nas melhores práticas da AWS. E se você tiver aí curtindo o nosso canal, achando legal os vídeos que eu estou postando aqui, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer e aparecer para ainda mais pessoas aí do YouTube, tá bom? Então, vamos colocar a mão na massa aqui, vamos falar sobre o FSX NetApp OnTap. Então, vamos começar aqui em Create File System. E, como no último vídeo, a gente viu que ele dá 3 opções e hoje a gente vai trabalhar com o NetApp. Então, dando uma breve explicação, mesmo que já está escrito, eu vou falar aqui com as minhas palavras o que o FSX do NetApp faz. Ele é um file system, ele é um storage para grande volume de dados, para grande cargas de trabalho, né? Onde a gente precisa ter cargas de trabalho resiliente, né? A NetApp aí é uma das maiores empresas de storage do mundo, né? Quem é de storage de backup sabe o quanto potente o storage do NetApp é, e esse é o serviço gerenciado da AWS que a AWS coloca para a NetApp, tá bom? Então, nós conseguimos conectar o NetApp instâncias Linux, Windows, macOS, nos protocolos de Windows, SMB, e para conectar no Windows a gente precisa ter um AD, um Active Directory. Tá? Nesse caso não vou demonstrar com AD porque eu não tenho um AD na minha conta, nenhum AD conectado na minha conta aqui da AWS, tá? Então, para Windows seria na porta SMB, também dá para fazer via iSCSI, e em Linux a gente trabalha na porta NFS, tá bom? A gente tem aí os principais recursos de storage, de administração de storage, fazendo data compress, data deduplication, snapshots. Nós também podemos planejar backups de uma forma bem automatizada, tá? Então, praticamente é isso aí, dando uma bela pincelada por cima o que o NetApp faz, tá bom? Vou dar um next aqui para a gente começar a criação. E logo no início a gente vê duas opções: Quick Create ou Standard Create. Bem, o Quick Create ele vai criar todo no padrão da AWS. E não é isso que a gente quer, tá? A gente quer realmente customizar o nosso NetApp, não que não seja as boas práticas, claro que é, porque é a AWS que está dando, mas eu vou estar colocando Standard Create como eu entregaria isso para o meu cliente, para minha organização, tá bom? Então vamos colocar aqui Standard, vamos colocar tudo que a gente precisa para criar. Então vamos lá. O nome do nosso file system eu vou colocar FSX DevOps na infra. A parte de SSD Storage Capacity, eu posso trabalhar a partir de 1024 GB, que é 1 TB, até 192 TB. Então, como é uma POC, é uma aula, eu vou trabalhar com o mínimo possível, 1024. Essa parte de Provisioned SSD IOPS e Throughput IOPS é o tanto de IOPS e throughput que eu vou dar de entrada e saída para o meu FSX fornecer aos meus usuários.
a capacidade de entrega que eu vou ter, a velocidade de entrega e de leitura que eu vou ter dentro do meu FSX NetApp OnTap. Então aqui eu posso deixar tanto automático 3 IOPS por giga de SSD, ou eu posso provisionar o tanto de IOPS que eu vou ter. Então eu posso colocar de 0 a 80 mil. Eu vou deixar automático, tá? Porque é uma POC, mas às vezes aí no seu cliente, na sua organização, você precisa ter, ter uma carga de IOPS mais agressiva, mais bruta. Bem, eu vou deixar o automático mesmo. Throughput Capacity é o throughput aqui definido, né? A velocidade do throughput que a gente vai dar no nosso disco. Nós temos três opções: 512, 1024 e 2048 megabytes por segundo. Eu vou deixar o 512, mas como eu falei, vai muito aí da sua organização e da sua carga de trabalho, tá bom? VPC, vamos colocar a VPC que a gente usa para as nossas labs. E como o FSX ele é multi-AZ, não tem como a gente configurar ele apenas em uma região, ele já coloca aqui duas subnets que estão dentro da nossa VPC. Tá? Então observem que elas estão em duas availability zones, duas AZs diferentes, tá bom? Vou usar o route table default que eu tenho na minha conta, eu não criei outro route table, mas eu também posso selecionar um route table da minha preferência, tá? E aí o próprio FSX vai se encarregar aí de fazer o roteamento dos seus endpoints para o seu FSX, tá bom? Bem, eu vou deixar o default route table e em endpoint IP address range eu não vou estar colocando um endpoint do FSX de minha preferência. Eu posso colocar aqui, mas eu vou deixar a própria AWS se encarregar de colocar esse endpoint. Ele vai colocar um endpoint numa VPC, num range de IP totalmente diferente da minha VPC padrão, tá? Dessa VPC A que eu coloquei acima. Security Encryption, desculpa, é a encriptação de dados aí da AWS, tá? Eu vou estar usando aqui a encriptação default, a MS default da AWS, o padrão, mas caso eu tenha a minha, por questão de compliance aí da empresa, que eu preciso ter as minhas chaves mesmo, eu posso colocar o ARN aqui do meu Secrets Manager, tá? Eu vou deixar o padrão mesmo da AWS. Bem, aqui é o File System Administrative Password, é onde a gente vai conectar na parte administrativa do NetApp, tá? Então eu vou estar definindo uma senha e aqui mesmo ele já fala, ó, a gente vai estar usando o FSX Admin para conectar e eu vou mostrar para vocês como faz isso, tá? Então vou colocar uma senha aqui. É sempre interessante colocar a senha, tá, pessoal? Principalmente no ambiente de história. A gente não precisa nem falar o quanto é importante isso, né? Então, vamos colocar aqui o nome da nossa máquina virtual que vai ser criada para o NetApp, tá? Então, eu vou colocar aqui SVM DevOps na infra. Eu vou também colocar ele mostra aqui que o usuário para entrar vai ser o VS admin, tá? E a gente pode conectar tanto CLI quanto o REST API. No nosso caso aqui a gente vai estar mostrando hoje a partir do CLI, tá bom? Mas eu vou deixar uma documentação aí sobre o REST API também que está na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos colocar a senha. E vamos confirmar a senha que a gente colocou. Maravilha. Então, observem aqui que ele fala do AD, do Active Directory, que conecta via SMB, igual eu falei no início do vídeo. Tá? Eu não vou dar nenhum join, não vou ingressar em nenhum domínio, porém, eu posso ingressar se eu tivesse, e aí eu coloco todas as especificações aqui do meu domínio, tá bom? Bem, nesse momento eu não vou fazer isso. E aqui
a configuração inicial do volume, né? O primeiro volume que eu vou estar criando dentro do NetApp. Eu vou, no nome do volume, eu vou colocar DevOps na infra. O Junction Path não é nada mais que aquele barra que tem depois do caminho do storage. Por exemplo, DevOps na infra.aws.com.br barra DevOps na infra. É o ponto de montagem que vai ser entregue aos seus clientes e aos seus servidores, tá bom? Então eu vou colocar aqui barra DevOps na infra. O size, o tamanho do volume, eu posso colocar de 20 megas até esse número gigantesco aqui, tá? Eu vou colocar 20 megas, que é o suficiente para eu já estar fazendo o teste aí com vocês, tá? Mas eu posso crescer ele de uma forma bem exponencial, tá? A parte de Storage Efficiency, ele é muito legal aqui dentro do NetApp, porque a própria AWS, o próprio serviço gerenciado da AWS, ele já vai fazer o dedup, o data compression e a compactação dos seus arquivos, sem precisar de uma ação humana. Claro, é muito importante a gente frisar que a ação humana, a ação de um profissional de storage bem qualificado, é muito melhor do que de um recurso gerenciado de configurações pré-prontas, né, pela AWS ou pela NetApp. Mas isso aqui ajuda muito, principalmente para quem não tem muito conhecimento e também para pessoas que já querem deixar essa forma automática aí da AWS gerenciar essa parte de dados para vocês dentro do storage. Bem, a gente habilitando esse cara, caso, por exemplo, se eu deixasse desabilitado, eu não teria nenhum incremento dentro do meu storage. Esse cara, ele, além de dar esse incremento de data dedup, né, de compressão, ele faz a gente economizar dinheiro, porque essas configurações aí que estão, essas 3 configurações que estão sendo descritas aqui, que a AWS faz, ela economiza espaço, economiza armazenamento dentro do seu storage, tá bom? Então, eu vou habilitar aqui também, já vou deixar habilitado o Storage Efficiency, e lá na frente, caso eu continuasse com esse storage e eu colocasse ele em produção, eu teria uma grande economia de dinheiro, principalmente com o Data Deduplication, que é o famoso dedup, tá bom? Capacity Pool Tiering Policy, tá? É a política aqui que ele usa para diminuir o preço do seu storage. Eu vou deixar automático, mas vou mostrar aqui para vocês que nós podemos colocar automático, apenas snapshots, tudo ou nada. Eu vou deixar automático mesmo, e que já vai atender aí os requisitos para a gente estar mostrando como faz o FSX. Backup e manutenção. Eu vou estar desabilitando o backup porque eu vou estar excluindo esse recurso logo após a aula, então não preciso. E uma janela de manutenção. Você pode escolher aqui sem preferência ou startar 30 minutos semanalmente aí da janela de manutenção. Eu vou deixar sem preferência porque é uma POC, tá bom? E a parte de tagueamento que todo mundo já conhece. Vamos dar um next. E aqui o interessante é o quê? Que nós, né, ele tica aqui o que a gente pode alterar depois da criação. Uma coisa que eu quero reenfatizar, que eu também enfatizei no primeiro vídeo, é o quê? Que nós não conseguimos mexer em nenhuma configuração de rede. Observem, eu até acredito que eu coloquei errado. Observem que eu coloquei o default aqui, né? Eu não quero esse default, o Security Group. Eu quero o FSX, que eu criei exatamente para atender o meu FSX. Caso eu não mudasse agora, depois da criação eu não consigo alterar nem VPC, nem Security Group e nem Subnet, nem Route Table, nem nada dessas configurações de rede. Ou seja, se atentem bem na hora de fazer isso daqui, porque ele não dá para alterar. Se você tiver que alterar isso, você vai ter que excluir e criar um novo storage, um novo FSX, tá bom? Então vamos dar um next.
Então aqui está tudo que eu posso alterar, observem bem, ó. O route table eu consigo, apenas a route table. Mas observem que o mais importante aqui para mim, que seria, por exemplo, a subnet não, desculpa, o security group, eu não consigo alterar, tá? Caso eu queira adicionar um novo security group, eu também não consigo, tá bom? Então, aí aqui depois nós conseguimos fazer várias alterações. Aqui a gente consegue ingressar depois um AD, mas é exatamente isso, tá? Se atentem nessa parte de criar corretamente e já planejar a criação. Vai ser muito bom para você aí do seu lado. Então vamos dar um Create File System. E maravilha, tá criando o nosso FSX. Eu vou estar pausando o vídeo, como eu falei. Esse recurso demora em média meia hora para ser criado, tá bom? E nós continuamos aí na hora que ele criar e eu já volto mostrando detalhe por detalhe sobre o FSX e como a gente conecta nele e também como a gente valida que realmente o storage está sendo um file system mesmo e a gente consegue ver em várias máquinas o arquivo que a gente está colocando lá, tá bom? Então, até daqui a pouco. Fala pessoal, nosso file system NetApp ONTAP está criado e agora vamos explorar tudo que a AWS nos dá, toda a parte do serviço gerenciado que a gente pode alterar e mexer nele, tá? Então vamos entrar aqui no FSX DevOps na infra e aqui no sumário nós vemos algumas configurações que nós já colocamos na hora da criação, tá bom? A parte de network e security que eu já aviso de novo que a gente não pode alterar, tá bom? A parte de subnets e vamos para a parte que interessa. A parte de administração, tá bom? Que é a parte da administração do ONTAP, onde a gente vai conectar nele. E aqui a janela de manutenção. O Storage Virtual Machines é a máquina virtual do NetApp, tá? Difícil ter que mexer nela, tá? Mas é sempre bom a gente poder acessá-la e fazer alguma manutenção caso haja necessidade, tá? Essa máquina virtual a gente tem acesso a ela, mas a gente não pode desligar, a gente até pode fazer algumas mexidas nela, por exemplo, a gente pode deletar ela, mas a gente, por exemplo, não pode simplesmente ir lá e vou reiniciar. Não, ela é uma máquina totalmente gerenciada pela AWS, tá bom? Observem que a gente não tem muito o que fazer nela, tá? Então, apenas o que a gente consegue mexer nela é mexer no password, tá? Aqui ele tá falando que eu não consigo por causa que tá fazendo um update, né, mexendo nela. Então, tá fazendo um update dentro da SVM, tá bom? Bem, voltando aqui, a gente tem os nossos volumes criados. Os volumes tem dois. Esse FSX root, que é criado automaticamente pelo FSX, e esse cara a gente não passa para o nosso usuário, tá? A gente passa o volume que foi criado, tá? Por exemplo, esse barra DevOps na infra, tá bom? E aqui onde a gente pode, por exemplo, caso queira aumentar ele, fazer alguma coisa, a gente pode fazer por aqui, tá bom? Na parte de backups, como eu falei, eu não habilitei nada, né? Porque eu vou excluir esse recurso logo após a aula. E a parte de tagueamento que nós conhecemos. Então vamos para a parte que interessa aqui, que é a parte de acessar. Vamos começar acessando o o SVM não, a parte administrativa aqui do NetApp, tá bom? Então a gente pode vir tanto por DNS quanto por IP. Eu vou colocar IP aqui e vamos acessar. Eu tenho duas máquinas criadas para demonstrar aí o uso do storage, tá bom? Então, um ponto muito importante que vocês têm que ter em mente que dentro do Security Group do FSX
a gente tem que ter a porta 22 também, e não só a porta do NFS, por exemplo. Por quê? A gente vai acessar o FSX admin, né? A parte administrativa dele, e a parte da SVM via SSH, tá? Então, nós precisamos ter a porta 22 liberada, tá bom? Então, vamos colocar aqui SSH FSX admin arroba o IP. Eu estou dentro da máquina, tá, gente? Eu não estou usando do meu computador porque o meu storage, meu file system, não está liberado para a internet. Então, vou colocar a senha que eu coloquei lá com vocês na hora de criação. E maravilha, ó, ele mostra, esse é o seu primeiro login. Então é a primeira vez que eu faço o login nesse cara, tá? E aí o profissional de storage e backup, ele vai poder usar aí os comandos que ele usa no seu NetApp on-premise, são os mesmos comandos que se usa aqui, tá bom? Então essa é a parte que nós acessamos, a parte administrativa, tá? Do nosso FSX NetApp OnTap. E agora nós vamos fazer o atache do nosso volume e eu vou mostrar para vocês como ele se comporta nisso, tá? Então, para a gente fazer o atache, primeiro a gente vem aqui em volumes, vamos entrar no volume DevOps na infra e vamos colocar o atache aqui. Mas antes de fazer esse cara, a gente precisa instalar o NFS Commons. Então, vamos instalar esses dois caras nos dois servidores. apt install NFS Common. Maravilha, vou dar um yes aqui e vamos instalar ele nesse outro servidor aqui. Ótimo. Sem esse cara, a gente não consegue montar o disco, tá bom? Do storage dentro do servidor. Então aqui já instalou e aqui também já instalou. Então vou limpar a tela para melhorar a visualização para vocês. E agora vamos seguir esses comandinhos aqui da própria AWS, tá? Então vamos criar um diretório chamado fsx dentro do barra. Maravilha. Agora a gente vai dar um mount dentro desse diretório. Então, ó, antes de tudo, vou lá no barra, já vou deixar no jeito para a gente entrar depois nesse diretório e vou dar um mount aqui. Montou o primeiro e montou o segundo, beleza? Então, vamos entrar aqui dentro do FSX e vamos criar um arquivo. Vou já entrar no editor de texto para a gente já editar. Então, DevOps na infra, o nome do arquivo. E aí aqui eu vou escrever: seja bem-vindo ao DevOps na infra. Então observem, se eu dar um ls aqui dentro, a gente vê o arquivo que eu acabei de criar e escrever dentro dele. Vamos agora, dentro do FSX, no outro servidor, nesse diretório, e a gente acha aqui DevOps na infra. Vamos entrar dentro dele e vamos editar esse cara também para aparecer no outro servidor, para vocês verem que o file server realmente está funcionando. Então, o DevOps bem explicado. E vamos colocar aqui um sorrisinho maroto. Então, e aqui eu só vou dar um cat para ver o arquivo de texto que eu acabei de criar. Seja bem-vindo ao DevOps na infra. O DevOps bem explicado. Bem, pessoal, essa é a nossa aula, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, onde eu mostrei como a gente cria o FSX, como a gente acessa a parte administrativa. Também falei um pouco do Security Groups, que foi muito bem detalhado no nosso primeiro vídeo, e você pode conferir caso queira, tá bom? Para saber mais coisas sobre o FSX, que lá eu expliquei de uma forma muito mais detalhada, tá? E também aqui a gente viu o file system funcionando, eu colocando o arquivo em um servidor e ele também já sendo replicado em milésimo de segundos
no outro servidor, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Eu espero que ajude vocês aí nas atividades que vocês têm aí com seus clientes, na sua empresa, na sua organização, que você possa aplicar isso da melhor forma possível. É sempre um sinal de prestígio você estar aqui no meu canal e acompanhe os nossos vídeos. Toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, eu lanço um novo vídeo e na semana que vem eu vou estar colocando um vídeo sobre FSX for Lustre, que é um storage mais para inteligência artificial, machine learning, que ele aceita uma quantidade massiva de IOPS, né? É um serviço gerenciado da AWS muito parrudo. Ele entra em várias cargas de serviço, tá bom? Curta o canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos para poder ajudar eles também, que a intenção desse canal é ajudar a comunidade aí AWS com bons conteúdos em português, tá bom? É um prazer falar com vocês, até semana que vem e tchau!